Santidade, a paz, começando mais A Bíblia no meu dia a dia. Hoje a gente encerra a carta aos Colossenses, hein? Capítulo 4 de Colossenses. Vamos fazer nosso estudo bíblico? Já pega aí sua Bíblia, estamos usando a tradução da Ave Maria. O meu diário espiritual já está aqui, as canetas para fazer as marcações. O livro do Monsenhor Jonas Abib. Gente, esse livro é para ser seu livro de cabeceira. Você precisa ter esse livro aí como livro de cabeceira, para você estar sempre revendo, sempre retomando. Eu vou dar só uma palhinha para vocês aqui, ó. Fazer o diário espiritual é uma experiência muito simples. À primeira vista parece que não produzirá nenhum fruto especial, mas quando colocado em prática no dia a dia se mostra uma riqueza incalculável. O segredo do diário espiritual está em ser diário. Todos os dias. Diário é diário, né? Precisa ser todos os dias. Só uma palhinha, só uma palhinha. O link desse livro está aqui na descrição para você. Vale a pena você adquirir. Tem muita gente lá no Instagram que me manda pelo direct. Olha, Ana, chegou meu livro. Aí mostra a foto do livro chegando em casa. Que alegria, né? Que emoção quando chega assim, a gente começa. Mas você também já pode, mesmo sem o livro, começar agora comigo. A gente está estudando a carta de São Paulo aos Colossenses, as pequenas cartas de São Paulo. Esse é o roteiro de Novo Testamento do método de Monsenhor Jonas Abib. E a gente começa clamando o Espírito Santo que ele venha em nosso auxílio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caneta à mão, a gente já vai fazendo as nossas marcações. Senhores, tratai vossos servos com justiça e igualdade. Aqui a gente já começa com ordem, tá? Já vamos marcar de preto? Senhores, tratai vossos servos com justiça e igualdade. Sabei perfeitamente que também vós tendes um Senhor no céu. Versículo 2 continua na ordem. Sede perseverantes, vigilantes na oração, acompanhada de ações de graças. Orai também por nós. Pedi a Deus que dê livre curso à nossa palavra, que possamos anunciar o mistério de Cristo. É por causa desse mistério que estou preso. Possa eu fazê-lo conhecido como é meu dever. Essa última parte aqui do versículo 4, eu marquei de vermelho. Possa eu fazê-lo conhecido como é meu dever, porque para São Paulo era um dever. Não só para São Paulo, para todos nós é um dever anunciar o Evangelho de Cristo, fazê-lo conhecido. Muitas vezes aí no seu trabalho, nos ambientes onde você frequenta, o único evangelho que as pessoas vão conseguir ler é a sua vida, através do seu testemunho, sabe? Seja testemunha de Cristo onde você estiver. E mesmo que nesse ambiente você não possa proclamar o evangelho, proclama com a vida. Versículo 5. Procedei com sabedoria. Isso aqui é a ordem, tá? Já vem de preto, ó. Procedei com sabedoria no trato com os de fora. Sabei aproveitar todas as circunstâncias, para que vossas conversas sejam sempre amáveis, temperadas com sal. Sabei responder a cada um devidamente. Ele está falando do sal, o sal da sabedoria. A sabedoria precisa temperar as nossas conversas, né? 7. Quanto ao que me concerne, o caríssimo irmão Tíquico, ministro fiel e companheiro do Senhor, vos informará de tudo. Eu vou-lo envio para esse fim, para que conheçais nossa situação e console os vossos corações. Ele vai juntamente com Onésimo, nosso caríssimo e fiel irmão conterrâneo vosso. Ambos vos informarão de tudo o que aqui se passa. Versículo 10. Saúda-vos Aristarco, meu companheiro de prisão, e Marcos, primo de Barnabé, a respeito do qual já recebestes instruções. Se este for ter convosco, acolhei-o bem. E a Bíblia da Ave Maria traz a nota aqui, ó, João Marcos, do livro de Atos dos Apóstolos, já então reconciliado com São Paulo, né? Essa reconciliação que já está demonstrada aqui nessa carta. Versículo 11, também Jesus, o justo, vos saúda. Muitos tinham o nome de Jesus, tá? Então, também Jesus, o justo, os saúda. São os únicos da circuncisão que trabalham comigo no reino de Deus. Ele se tem tornado a minha consolação. Saúda-vos Epáfras, vosso concidadão, servo de Jesus. Ó, Epáfras aqui de novo, né? Saúda-vos Epáfras, estou marcando de vermelho, tá? Vosso concidadão, servo de Jesus Cristo, ele não cessa de lutar por vós em suas orações, para que numa perfeita e plena convicção permaneçais plenamente submissos à vontade divina. Veja bem que Epáfras não tem grandes discursos, mas ele é sempre notado. Por quê? Porque ele é um homem que está em contínua oração.
a oração de Epáfras fala por ele. Aquela vida de contínua oração. Ele está sempre rezando para que hajam conversões e para que se mantenham em Cristo, para que haja permanência em Cristo. E ver que todo esse trabalho de São Paulo é regado pela intercessão de Epáfras. Aqui na carta aos Tessalonicenses, ele vai falando de Epáfras. Eu me lembro quando eu morei na Canção Nova de Cuiabá. Se tem alguém de Cuiabá, dá um oi aí. E a gente tinha o projeto Epáfras, né, que era um projeto de intercessão, porque nenhum projeto vai para frente sem intercessão, gente. A gente precisa da intercessão. E é um ministério pouco procurado hoje em dia porque ele está longe dos holofotes. Nossa, intercessor vive longe dos holofotes, mas nada acontece sem a intercessão, viu? Isso eu aprendi com a Renovação Carismática Católica e com São Paulo. Versículo 13. Posso assegurar-vos que muito trabalha por vós e pelos que estão em Laodiceia e Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o caríssimo médico, e Demas. Ele está falando de São Lucas, o autor do Evangelho, né? Versículo 15. Saudai os irmãos de Laodiceia, como também Ninfas, e a igreja que está em sua casa. Uma vez lida esta carta entre vós, fazei com que ela o seja também na igreja dos Laodicenses. E vós lede a de Laodiceia. Então ele vai aí acrescentando conteúdo, né? Muitos dizem que essa carta que ele está se referindo aqui, de Laodiceia, seria a carta aos Efésios. Bem, 17. Finalmente, dizei a Arquipo, vê bem o ministério que recebestes em nome do Senhor e desempenha-o plenamente. Minha saudação de próprio punho, Paulo. Lembrai-vos das minhas cadeias. A graça esteja convosco. Lembrai-vos das minhas cadeias. É uma faca que vai rodando assim, né? Eu já vou marcar aqui de preto. Lembrai-vos das minhas cadeias. E lembrando das cadeias de Paulo, eu lembro dos sofrimentos daqueles que empreenderam a evangelização para que chegasse a mim. Lembra com gratidão daqueles que foram um instrumento para que a evangelização chegasse até você. Lembra disso. Lembrar significa seja grato. Seja grato por isso, por essas pessoas, pelo suor, pelo sofrimento. Eu lembro de Monsenhor Jonas Abib, meu Deus, a luta, as lágrimas, o sofrimento, a fidelidade de Monsenhor Jonas Abib para que a evangelização me alcançasse também e hoje eu pudesse estar aqui. Se não fosse ele, não estaríamos aqui, né? Lembrai-vos das minhas cadeias e a graça esteja convosco. É isso mesmo. Assim a gente encerra a carta aos Colossenses. E aí, como é que a gente pode falar do capítulo 4 da carta aos Tessalonicenses? Qual é a mensagem de Deus nesse capítulo? Pega aí seu diário espiritual e vamos escrever juntos. A mensagem de Deus nesse capítulo. Paulo vai se despedindo dos Colossenses, chamando-os à fidelidade e permanência no Evangelho. Frisando a importância da intercessão, né? Vou colocar aqui entre parênteses, Epáfras. Como é que eu vou colocar isso em prática na minha vida? Pergunta número 2 de Monsenhor Jonas Abib. Olha, a gente pode fazer nossas as próprias palavras de São Paulo, tá? Quando ele começa aqui, sendo perseverante. Isso aqui está no versículo 1. Na justiça, na igualdade, com ação de graças. Lembra que ele falou, né, da gente ser grato por aqueles que nos trouxeram a palavra de Deus? Então nós também precisamos cultivar essa gratidão, cultivar a gratidão pelos que foram canais de graça para nós. Devo lembrar da intercessão. Tudo pode ser mudado pela força da oração. Tudo pode ser mudado
pela força da oração. E assim a gente encerra a carta aos Colossenses. Deixa só eu confirmar aqui no livro do Padre Jonas, se agora a gente continua. É isso mesmo, a gente encerra Colossenses e a gente vai fazer a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses. No próximo episódio, então, eu espero por você para a gente continuar o nosso diário espiritual na carta aos Tessalonicenses. Está aqui logo na sequência. Tá gostando de fazer estudo bíblico comigo? Pois é, quer começar do início? Ah, eu não queria começar do início. Do início, na primeira carta de São João, no roteiro do Novo Testamento. Como é que eu faço? Estou deixando aqui para você a playlist. A Bíblia no meu dia a dia, você já pega do primeiro episódio. Vai fazendo um episódio por dia, não precisa mais do que isso não, viu? Um episódio por dia é o bastante, porque em cada episódio a gente estuda um capítulo juntos. Ah, eu quero continuar. Ana, já cheguei até aqui, eu quero continuar, quero ir em frente. Tá aqui também o próximo episódio para você. No mais, gratidão. Que bom ter você por aí. E que Deus te abençoe. Tchau, tchau.